Você sabia que a autodisciplina é um fator mais determinante para o sucesso escolar do que o QI? Dentro de uma sala de aula, tudo começa com os hábitos. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Como estabelecer rotinas, procedimentos e como motivar os alunos dentro de sala de aula. Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica, eu sou professora de inglês no ensino fundamental e no ensino médio, e esse é o terceiro e último vídeo sobre a leitura desse livro, o Aula Nota 10. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os capítulos 10, 11 e 12. Lembrando, como sempre, eu deixo o fichamento aqui na descrição do vídeo, que foram algumas partes do livro que eu fui destacando e fui colocando nesse documento. Caso você tenha interesse, né, em ler e saber se vale a pena ou não comprar esse livro, já que não se trata de um livro tão barato assim, eu deixei esse fichamento para você ter uma ideia geral aí do que o livro fala. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Aqui eu mostro a minha rotina como professora, como estudante, falo de temas ligados à educação e muito mais. Não se esqueça também de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Bom, gente, terceiro e último vídeo da série dessa leitura. E confesso para vocês que essa foi uma leitura que demorou bastante tempo, gente. Foi quase um ano. Foi aí pelo menos uns 8 meses lendo esse livro. E eu realmente li ele bem devagar, eu li ele como um estudo mesmo, até para conseguir fazer o fichamento e gravar esse vídeo para vocês. Mas eu confesso que dos 12 capítulos, esses 3 últimos foram os mais arrastados para mim. Lembrando que até aqui, né, eu fui fazendo vídeos de 3 em 3 capítulos. Nós falamos sobre os princípios que nortearam a escrita desse livro, né? Que nortearam o autor da escrita desse livro. Falamos sobre a preparação da aula, verificação da compreensão, ética no ensinar, a estrutura da aula, o ritmo, como criar, como aumentar a proporção de participação e de pensamento através do questionamento, da escrita e da discussão, que foi o último vídeo. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre os procedimentos e rotinas, as altas expectativas de comportamento e, por último, como gerar motivação e confiança do aluno. Lembrando, gente, que dentro de cada capítulo desse, existem diversas técnicas citadas pelo autor para que você consiga colocar em prática o que ele está falando aqui. Como sempre, meu computador vai ficar aqui. Gente, são muitas informações para eu memorizar e eu quero falar direitinho, não quero falar besteira, então eu vou consultar aqui o fichamento que eu vou deixar disponível para vocês. O capítulo 10, que fala sobre procedimentos e rotinas, ele vai falar sobre hábitos que podem ser implementados para que o ambiente de sala de aula e as atividades ali realizadas sejam mais produtivas. E é importante que os alunos tenham noção de que a autodisciplina é uma coisa que vai fazer muita diferença no aprendizado deles. O autor fala que existem 3 grandes categorias de procedimentos e rotinas: as rotinas acadêmicas, as de procedimento e as culturais. Então, rotinas relacionadas a como se faz exercícios, né, as coisas relacionadas à escola, a procedimento, então como que a gente chega, como que a gente se senta, como que a gente, em que momento que a gente vai pegar as coisas, esse tipo de coisa, e rotinas culturais, então quando um colega está falando, o outro precisa prestar atenção, coisas desse tipo. E o autor ele defende que essas rotinas precisam ser coletivas, porque no coletivo é mais fácil para o professor apoiar e gerenciar. Gente, imagina numa sala de aula se nós professores tivéssemos que apoiar e gerenciar 30 rotinas diferentes. Cada aluno chega a hora que quer, senta onde quer, pega o material que quer, a hora que quer. Não dá, né? Sala de aula, eu sempre falo com os meus alunos que nós somos um time e nós precisamos agir como um time. Isso não significa desprezar as características, né, de cada um, a individualidade, né? Perdi a palavra.
Isso não significa desprezar a individualidade de cada um, mas nós precisamos agir no coletivo. Ele também fala que procedimentos e rotinas claros, eles são extremamente eficazes quando nós vamos estabelecer normas. De vez em quando, no começo do ano, a gente quer criar junto com a turma as regras da turma, mas qual é a base para isso, né? A gente vai partir da onde? E por último, o autor defende que ao estabelecer essas regras, essas rotinas, a gente consegue focar a nossa cognição no que realmente importa. Bom, tem uma citação do autor aqui que eu achei muito interessante, antes de passar para as técnicas. Ele fala o seguinte: uma das coisas mais eficazes que você pode fazer para construir hábitos melhores é ingressar em uma cultura em que o comportamento desejado é o comportamento normal. Sua cultura define expectativas para o que é normal. Cerque-se de pessoas que têm os hábitos que você deseja. Vocês vão subir juntos, né? Nós já cansamos de ouvir aos gatos. Nós já cansamos de ouvir que nós somos a média das pessoas com quem nós convivemos, né? E se o comportamento que eu espero dos meus alunos é o comportamento normal da sala, fica mais fácil para todo mundo seguir aquele comportamento. Volto a dizer, não queremos alunos robozinhos, tá? Aqueles alunos que não falam nada, que só ficam quietinhos, não. Nós queremos procedimentos que vão garantir que a nossa aula seja mais eficaz, que os alunos sejam mais produtivos e aprendam mais. Bom, falando agora brevemente das técnicas, a técnica 47 é a abertura e rotina de entrada. Então, o autor fala que a forma como a aula começa é muito importante. Então, ele fala sobre o professor receber os alunos com um sorriso, fazer breves comentários do tipo, gostei da sua blusa, mudou o cabelo, né? São breves comentários ali, um sorriso, um cumprimento, para que todos comecem a aula num acho que é high pitch que fala, né? Com humor, um bom humor, né? Digamos assim. E ele fala também que quando você começa a sua aula com um bom humor, quando você começa a aula demonstrando para o aluno que você, de certa forma, repara nele, se importa com ele, isso demonstra para o aluno que o que vai acontecer ali dentro daquela sala é importante, né? Então, é interessante você usar esse ritual de abertura para criar um bom clima ali na sala. A técnica 48 se chama hábitos de atenção, que é dicas que você pode dar aos seus alunos para treinar a atenção deles. A atenção, gente, é uma coisa treinável de acordo com o autor, né? Então você não precisa chamar a atenção do aluno o tempo todo. Você pode dar uma dica visual, você pode um leve toque no ombro do aluno, né? Ou um estalar de dedo próximo ao aluno, alguma coisa que lembre que ele precisa ter atenção àquilo que está acontecendo. Lembrando também, né, gente, que ficar chamando a atenção do aluno pelo nome dele o tempo todo em sala de aula não é legal, né? Nem para o aluno e nem para você, que vai se desgastar. A técnica 49 é construa a eficiência. Aqui ele vai falar que os procedimentos eles hackeiam a atenção dos alunos e isso ajuda o professor a economizar tempo. Né? Então ele falou aqui, criar procedimentos que satisfaçam 5 critérios: simplicidade, planeje as palavras, rápido é melhor, pouca narração necessária e planejamento duplo, um planejamento para você e um para o aluno. Técnica 50 é a criação de rotina, e aqui ele fala que ao criar a sua rotina com seus alunos, você precisa fazer simulados, ir simulando ali para que aquilo possa ficar registrado na mente dos alunos. E um erro que ele fala que os professores cometem é parar de praticar essas rotinas, parar as práticas quando a rotina parece estável. Então, assim, não, todo mundo já internalizou agora, então vamos deixar automático. Não, a gente precisa estar sempre relembrando dessas rotinas. E transferir a propriedade para os alunos, então chamar os alunos na responsabilidade, né, para o que eles precisam fazer, e também, quando essas coisas começarem a se perder, retomar, né, não largar para lá. Quando você vê que as suas rotinas já estão esquecidas, estão muito frias, começa de novo, não tem problema.
E a técnica 51 se chama faça de novo. E o autor fala o seguinte: faça de novo, em outras palavras, é a ferramenta perfeita para ajudar a manter a proficiência em algo que seus alunos sabem fazer. Rotina implica repetição, né? Então nós precisamos repetir aquela rotina ali várias vezes e várias vezes, né, para que os alunos possam internalizá-la. Daí nós passamos para o capítulo 11, que fala sobre as altas expectativas de comportamento. Então nós passamos para o capítulo 11, que fala sobre as altas expectativas de comportamento. E o autor, ele começa o capítulo falando o seguinte: isso quer dizer que você não pode ser professor e não estar preparado para pedir ou exigir que alguns alunos, às vezes, façam o que não estão dispostos a fazer. Então, o aluno precisa saber o que a gente espera dele, né? Nós, como professores, nós não podemos simplesmente deixar o aluno fazer o que ele quer fazer. Isso é nossa responsabilidade, né? Isso não é abuso de autoridade, quando você pede para um aluno fazer um exercício para que ele copie, para que ele participe. Isso não é abuso de poder, isso é ser responsável com o seu trabalho e com aquela pessoa que está ali na sua frente, com o seu aluno. E o autor vai falar que num ambiente em que as coisas parecem, né, onde parece que tem pouca coisa para fazer, onde a pressão, onde os colegas estão pressionando ali, testando os limites, né? Quanto mais, entre aspas, soltas as coisas parecem correr, mais difícil vai ser gerenciar aquele espaço. E aí nós vamos aqui para a técnica 52, que é o que fazer. E essa técnica é sobre como dar instruções para os nossos alunos. As instruções precisam ser específicas, concretas, sequenciais e observáveis. Então, não fique falando mais do que o necessário. Na técnica 53, ele fala do olhar de radar, né? O professor ele precisa ser visto observando. Então, quando você fala assim, gente, por exemplo, uma coisa que eu evito fazer, dar instrução de costas para os alunos. Então, enquanto eu estou apagando o quadro, eu evito dar alguma instrução. Eu dou instrução olhando para eles. Gente, pega o livro e abre na página 52 e fico parada. Só que eu não fico parada assim, olhando para um ponto fixo. Eu vou olhando, eles estão vendo que eu estou olhando se todos estão pegando o livro. Né? Eles sabem que não é momento de estar fazendo outra coisa, é de estar pegando, para pegar o livro. E se você tiver, se você tem um bom relacionamento com os alunos, você vai ver que a resposta deles é muito rápido. E se você ainda não tem um bom relacionamento com eles, esse tipo de atitude te ajuda a criar um relacionamento, um bom relacionamento com eles. Porque se você dá uma instrução e verifica, observa se eles estão fazendo, você está mostrando para esse aluno que o que você está falando é importante, que você se importa se ele vai fazer ou não, né? Porque às vezes, gente, eu como professora eu já vivi essa situação algumas vezes. Alguns alunos não fazem as coisas na nossa aula, não é porque eles não querem, é porque eles acham assim, ah, gente, nosso professor nem sabe que eu existo. O professor não tá nem aí se eu estou fazendo, não. E às vezes, esse aluno saber que você está olhando, que você está prestando atenção, é o que ele precisa para que ele tenha um bom desempenho. Já aconteceu comigo mais de uma vez de eu chegar para um determinado aluno, uma determinada aluna, vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Eu vou inventar um nome aqui. Chegar perto da Antonieta e falar assim, nossa, Antonieta, que letra bonita. Ou falar assim, nossa, Antonieta, como que você está melhorando? Olha que legal, né? E a aluna, o aluno virar para mim e falar assim, ué, professor, você sabe meu nome? Ué, claro que eu sei, né? Eu tô te observando aqui na sala, é claro que eu sei o seu nome. Então, às vezes, gente, os nossos alunos são tão carentes, às vezes o que eles precisam é saber que eles são notados, sabe? Assim, que nós estamos enxergando eles. Bom, técnica 54, torne as expectativas visíveis. Né? Então, quanto mais visível for a ação que você pedir para o seu aluno executar, mais eles vão, mais fácil vai ser você verificar se eles estão vendo, né? E eles vão reconhecer que você consegue ver o que eles estão fazendo.
Técnica 55 vai falar de intervenções menos invasivas, então nem sempre você precisa chamar o nome do aluno em voz alta e corrigir ele ou dar uma instrução para ele. Às vezes pode ser uma intervenção não verbal, então, por exemplo, os meus alunos estão fazendo alguma atividade, tem uma palavra no lugar errado. Eu só bato o dedo assim, ó, em cima da palavra que ele escreveu, e ele já sabe que tem alguma coisa ali. Pode ser uma correção positiva em grupo, né? Então você fala para a sala toda. Pode ser uma correção individual anônima. Olha, gente, eu tô vendo aqui que tem gente que tá com o livro fechado ainda. Gente, eu tô vendo aqui, ó, que tem gente que não começou a fazer atividade. Você não expõe o aluno, né? Vai servir para outros ali que estão distraídos. Pode ser também uma correção individual privada. Então, vira e mexe, eu chamo um aluno na minha mesa e eu converso com ele. Eu falo: olha, tal e tal coisa não tá legal. Olha, vamos tentar fazer o exercício. Eu tô vendo que você tá só esperando a resposta, eu sei que você é capaz, né? Ou então, fulano, você tá conversando demais. Além de estar se atrapalhando, você está atrapalhando seu colega. Não precisa ser na frente da turma toda. Chama o aluno até a sua mesa. Correção pública super rápida, então você só fala assim, fulano de tal, abre o livro. Fulano de, sabe assim, rápido, não tem que ficar, não, que você está conversando, que não está prestando atenção. Não, rápido, fulano, abre o livro. Acabou. E também a consequência, né? Estabelecer consequências que sejam reais e possíveis de serem aplicadas. Técnica 56, gentileza firme e calma. O autor fala aqui, ó, grandes gestores de sala de aula são firmes no comando. Ele vai falar aqui algumas coisas muito importantes para o nosso gerenciamento de sala de aula. Primeira coisa, corrija no começo. Não deixe a situação crescer, não deixe ela virar uma bola de neve. Começou algo errado, já corrige. Segunda coisa, valorize propósito acima do poder, né? Então, não é porque eu estou mandando, é porque a gente tem um objetivo com isso. Lembre-se de que obrigado é a expressão mais forte. Então, por exemplo, um aluno meu está fazendo outra coisa durante a aula, colorindo. Eu falo assim, fulano, guarda o caderno, por favor. Quando ele guarda, eu falo, obrigada. Acabou. Ele sabe que eu não estou brigando, eu não estou sendo grossa, eu estou corrigindo ele com gentileza. Usar a linguagem universal, um rosto brilhante, né? Eu evito, gente, eu evito fazer cara de brava. Então eu tento corrigir com um rosto assim tranquilo, uma expressão um tanto quanto neutra, né? Coisas desse tipo. E usar o olhar de confirmação. Então, olha para o aluno, né? Para saber que ele entendeu. Técnica 57, ele vai falar sobre como dar consequência aos alunos, que é um capítulo bem interessante, né? Ele vai falar que a consequência tem que ser incremental, rápida, consistente, o mais privado possível e despersonalizado. Eu não posso ter uma consequência diferente para cada aluno. Técnica 58 é sobre a voz de comando, que tem a ver com você alinhar o seu tom, né? Então, preste atenção no tom que você dá aula, o tom que você chama atenção. Você não precisa elevar o seu tom de voz, por exemplo, para chamar a atenção de um aluno. Você consegue chamar a atenção dele num tom normal. Gente, subir o tom para chamar a atenção de um aluno passa a imagem de descontrole. E não é isso que nós queremos, né? E ele vai falar aqui, ó, de 6 princípios. Antes disso, eu anotei uma frase aqui que eu achei interessante. A pesquisa em ciências sociais nos diz que as emoções transmitidas aos outros são contagiosas. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com a forma como a gente reage dentro de sala de aula. Ele fala que nós precisamos pensar em 6 princípios para essa voz de comando. Mudar o seu registro, então mudar o seu tom de voz, mostrar os 2 ombros, ficar parado, usar economia de linguagem. Gente, evita ficar explicando muitas coisas o tempo todo. Presença silenciosa. Então, tem até um vlog meu que eu fiz isso, né? Eu chamo atenção a primeira vez. Gente, silêncio, por favor. Na segunda, eu simplesmente paro, fecho os braços e eu espero até eles fazerem silêncio. A minha presença ali em silêncio, eles sabem que eles precisam fazer silêncio também. Autointerrupção, isso eu faço demais.
Então eu peço silêncio, eu começo a ler um texto, eles começam a conversar, eu me interrompo. No meio da palavra, no meio da frase, não importa. Eu interrompo, espero o silêncio e retomo o que eu estava falando ou a leitura. E fala também do tempo e do lugar, né? Que a gente tem que levar isso em consideração quando vamos chamar a atenção de um aluno. Finalmente, indo para o último capítulo, capítulo 12, como gerar motivação e confiança do aluno. Gente, lembrando que esse vídeo é uma resenha muito rápida da minha leitura e das minhas experiências, né? Como eu falei com vocês, desde o primeiro vídeo, eu fui lendo esse livro e aplicando essas técnicas nas minhas aulas. Então, eu pude ver o que funciona, o que não funciona, o que eu já fazia, o que eu podia implementar. Por isso que eu estou lendo aqui as técnicas, falando do que o autor falou, mas também falando do que eu consegui observar na minha realidade de sala de aula. Agora vamos para o último capítulo, que fala sobre como gerar motivação e confiança no aluno. O nosso ambiente de sala de aula ele tem que ser um ambiente acolhedor. O aluno precisa se sentir acolhido e confiante para ele cometer erros ali dentro e não se sentir exposto, né? O autor começa falando o seguinte: aprender requer esforço, autodisciplina, luta e perseverança. E os alunos terão que dar e manter esforço e atenção para que tenham sucesso. Eles terão que decidir que compensa trabalhar para aprender. Por isso que é importante que a gente motive os alunos, né? Técnica 59, ele vai falar do discurso positivo. Os alunos não, as pessoas no geral na vida, elas são muito mais motivadas por um discurso positivo do que um discurso negativo. Então, quando eu vou chamar a atenção dos meus alunos, por exemplo, eu falo com eles, olha, vocês estão conversando demais, vocês estão levando na brincadeira. E eu sempre falo com eles, eu não entendo, porque vocês são inteligentes, vocês são capazes, né? Então, aquela coisa, gente, laicar, tá? Laicar. Eu sou totalmente contra, não consigo fazer, muito por eu nunca ter estado nessa situação, eu não consigo fazer aquele discurso para humilhar o aluno, para ele se sentir mal. Eu não consigo, gente, de verdade. Eu nunca presenciei esse tipo de discurso, esse tipo de discurso nunca foi feito para mim. Então, o meu discurso é sempre no sentido de mostrar o que está fazendo errado, de errado, e que ele é capaz de fazer o certo, né? O meu discurso é sempre nesse sentido. Técnica 60, elogio preciso. Ofereça um elogio alinhado ao objetivo, diferencie reconhecimento de elogio, né? Então, você pediu para um aluno, você chegou na sala, falou, gente, abre o livro na página 52. Não é elogiar o aluno que abriu em detrimento do que não abriu o livro, né? Isso não é elogiar, falar assim, fulano já abriu o livro. Isso não é elogio, isso é um reconhecimento. A gente tem que saber separar as coisas. A gente precisa elogiar o esforço, a gente precisa elogiar a participação, né? Outras coisas. Técnica 61, cordial e rigoroso. É aprender a ser carinhoso, engraçado, caloroso, preocupado e carinhoso, mas também rigoroso conforme as normas, implacável e às vezes intransigente com os alunos. Como eu falei lá no começo, tem certas coisas que o não é não. E por mais que eu goste deles, por mais que eu queira ter um bom relacionamento com eles, tem coisas que é não. E isso não muda o carinho que eu tenho por eles, né? Eu sou carinhosa quando eu tenho que ser, mas eu também preciso ser rigorosa quando eu tenho que ser. Técnica 62, equilíbrio emocional. Toda vez que a gente for criticar, a gente vai criticar o comportamento e não a pessoa. A gente não vai falar assim, fulano, você é bagunceiro. Tô dando um exemplo aqui, tá, gente? Muito superficial. A gente não vai falar, fulano, você é bagunceiro. Falar, fulano, você está fazendo muita bagunça. Olha essa bagunça, vamos arrumar, né? Eu estou criticando o comportamento e não a pessoa. Evitar generalizar e deixar o relacionamento de lado, né? Foi o que eu falei. Eu gosto do aluno, tenho muito carinho por ele, mas eu preciso ser rigorosa, né, gente? O adulto da situação somos nós. E por último, ele fala, né, que a última técnica, a técnica 63, ele vai falar do fator A. E o fator A, gente, é ser você mesmo.
Isso é uma coisa que nós vamos aprendendo conforme os anos de profissão, né? Eu fui por um tempo aquela professora que queria ser amada, aceita, não gostava de chamar atenção, de tirar da sala, eu queria ser super legal. E isso não sou eu, né? Eu sou uma pessoa que preza muito pela ordem, pela organização. Então, seja você mesmo, né? Não tenta ser engraçado demais, também não tenta ser rigoroso demais, seja você mesmo, né? Lembrando sempre que você é o adulto da situação, que o que você está fazendo ali é um trabalho sério, que tem alunos que vão gostar de você, tem alunos que não vão gostar de você, mas que todos eles precisam respeitar o seu papel ali dentro da sala, que é o papel de professor. E você não está ali fazendo nada pensando no mal dele. Você está pensando no bem, você está pensando no aprendizado. A gente quer que o aluno aprenda. Todo o nosso esforço é para que o aluno aprenda e eles precisam estar cientes disso. E bom, gente, essa foi a minha leitura dos 3 últimos capítulos do Aula Nota 10. Reforço que é um livro que vale sim a pena de comprar, apesar dele não ser barato. O meu conselho é, deixa ele no carrinho da Amazon e vai acompanhando para ver se tem alguma promoção. É um livro que eu não recomendo para quem está começando na profissão agora, porque pode ser assim uma sobrecarga de informação. Mas para você que já é professor há algum tempinho e está querendo melhorar, repensar a sua prática, refletir sobre a sua prática, que é um exercício importantíssimo, eu recomendo sim a leitura desse livro, a leitura e o estudo, né? A forma como eu fiz eu achei interessante, eu achei proveitosa, eu fui lendo devagar, fui tentando aplicar, fui vendo o que funcionava, o que não funcionava, lembrando que o autor escreve para a realidade das escolas dos Estados Unidos, né? Tem muita coisa que se assemelha com as escolas do Brasil, com certeza, mas tem coisas aqui que não são aplicáveis para nós, né? Então, ler com uma perspectiva crítica, né? E fazer esse exercício de reflexão sobre a sua prática. Então, encerrei a leitura do Aula Nota 10 e eu já mostrei aqui em um vlog que eu comecei a leitura desse livro, que eu estou apaixonada. Eu já estou quase na metade dele, ó, que é o Inteligência Artificial na Sala de Aula. Como a tecnologia está revolucionando a educação. Ele vai falar sobre o uso da inteligência artificial, tanto pelos alunos como os professores, e como que você pode aplicar na sua aula. Estou gostando muito. É um livro de leitura muito fácil, muito fluida. A letra dele é uma letra grande, tá vendo? Então é um livro que você vai ler rapidinho. Ele tem, deixa eu ver o número de páginas. Ele tem 140 páginas, então eu acredito aqui, ó, que mais umas 2 semanas eu acabo de ler ele. Eu já estou no capítulo 7, em que ele... Não, desculpa, estou no capítulo 3. Ele está falando sobre o uso da inteligência artificial em várias metodologias. Então, como que eu posso usar a IA na aprendizagem baseada em problemas, na cultura maker, no design thinking. Então, um livro bem interessante. Eu vou fazer vídeo sobre ele, só que esse livro aqui, gente, eu vou fazer um vídeo só da minha leitura. Então, acompanhe o canal aí que em breve sai um vídeo sobre esse livro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Mais uma vez, deixe o seu like, deixe um comentário. Me fala se você já leu esse livro, se você quer que eu traga esse vídeo também, que eu vou deixar anotado aqui. E é isso, gente. Obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Bye, bye!